Olá, rubro-negros! Estamos começando agora mais um episódio sobre o podcast do Mengão. Vamos comentar um pouco sobre o confronto entre Bahia e Flamengo pela primeira partida das quartas de finais da Copa do Brasil. Bem-vinda, Mariana. Quais são as suas expectativas para esse grande jogo entre Bahia e Flamengo? Agora, o primeiro jogo sendo em Salvador. Bom, a expectativa é que seja uma partida muito difícil pro lado do Flamengo, porque o Bahia é um time muito bem treinado pelo Rogério Ceni, não por acaso tá, acho que, se não estou errada, tá na sexta posição do Campeonato Brasileiro, porque eu acho que o quinto é o São Paulo. Então o Flamengo vai ter um adversário que, desde que começou o Campeonato Brasileiro, tá brigando no topo da tabela e que eliminou, por exemplo, o Botafogo na última fase da Copa do Brasil. Então a gente pode dizer que é um confronto difícil para o Flamengo. É um confronto em que o adversário gosta muito de ter a posse de bola. Então, para o Flamengo, que geralmente é um time que gosta de ter a posse de bola, historicamente, para o Flamengo vai estar numa situação que ele não está muito acostumado. Mas o Flamengo, por outro lado, tem um histórico muito positivo contra o Bahia nos últimos anos, principalmente agora que o Rogério Ceni é o treinador do time. Então, a expectativa é que seja um jogo difícil. Então, eu acho que o Flamengo pode sim fazer uma boa partida, pelo menos é assim que eu espero, porque eu sempre espero que o Flamengo faça bons jogos. Eu acho que é o mínimo que se espera de um time do elenco que o Flamengo tem, mas não vai ser fácil, principalmente fazendo a primeira partida fora de casa. Um dos jogos mais difíceis do ano que o Flamengo enfrentou até aqui foi o jogo entre Flamengo e Bahia pelo primeiro turno do Campeonato Brasileiro, que o jogo foi no Maracanã. O Flamengo tinha desfalques, é verdade, por causa da Copa América, mas é muito justo dizer que o Bahia fez um grande jogo. O Flamengo conseguiu até a vitória no final da partida, mas o Bahia fez um grande jogo, o Flamengo teve muitas dificuldades. Com certeza foi um dos jogos mais difíceis do Flamengo e muito por causa da qualidade do adversário, porque o Flamengo não fez um jogo assim ruim, não. Só que o Bahia fez um jogo muito bom. E o Flamengo venceu, mas se o Bahia tivesse vencido aquela partida não teria sido nem um pouco surpresa, porque o Bahia, especialmente no primeiro tempo, se eu não estou errada, o Bahia dominou a posse de bola. Não conseguiu criar tantas oportunidades de gol, é verdade, mas o Bahia não deixou o Flamengo jogar. O Flamengo conseguiu jogar só assim, lance de contra-ataque, especialmente no primeiro tempo, e o Bahia conseguiu dominar o Flamengo jogando no Maracanã, e isso não é fácil para nenhum time, e seja com desfalques ou não, quando o Flamengo, o Bahia demonstrou muito futebol e demonstrou que quer ser o dono do jogo, quer controlar as partidas que ele estiver participando. O Flamengo, que a gente sabe, é um time que gosta muito de ter a posse de bola, e eu espero que nesse confronto, especialmente o jogo do Maracanã, o Flamengo tenha mais a posse de bola. Até porque o Bahia, esse é o ponto forte do Bahia, o Bahia gosta de jogar assim. Mas no jogo do Maracanã eu espero que o Flamengo consiga ter bem mais a posse de bola do que teve nesse confronto no Campeonato Brasileiro. Já o jogo em Salvador, eu acho que é bem possível que o jogo seja bem parecido como foi no Maracanã no Campeonato Brasileiro, que o Bahia vai querer controlar o jogo, ter a posse de bola, porque ele está jogando em casa e ele precisa da vitória. Mas eu acho que o Flamengo pode fazer mais, e é isso que eu espero, que o Flamengo consiga fazer mais do que fez no jogo do Maracanã do Brasileiro. Mas eu acho que assim, é um confronto entre duas ótimas equipes, duas equipes que querem ter a posse de bola, duas equipes que jogam normalmente um bom futebol, embora o Flamengo não venha fazendo bons jogos ultimamente. Mas esse é o tipo de confronto que a gente espera que tanto o jogo na Bahia quanto o jogo no Rio de Janeiro seja muito bem jogado pelas duas equipes. Então eu espero que seja um grande jogo e para mim um dos melhores confrontos dessas quartas de finais da Copa do Brasil. Bom, vamos para as escalações, né? Bom, falando da escalação do Flamengo, a escalação do Flamengo será Matheus Cunha no gol, na lateral direita o Varela, na lateral esquerda o Ayrton Lucas, como dupla de zaga é o Léo Pereira e o Fabrício Bruno. Volantes teremos Pugay e Léo Ortiz, no meio campo para frente teremos Gerson na direita,
Luiz Araújo na esquerda e De La Cruz como camisa 10 e no ataque o Bruno Henrique. Falando um pouco sobre a escalação, eu acho que o Tite prioriza colocar mais um jogador no meio campo porque eu acho, pelo menos na minha opinião, que o confronto entre Flamengo e Bahia será quem se utilizar melhor do meio campo, quem conseguir controlar melhor as duas partidas que para mim vai passar de fase. O meio campo nesse confronto para mim será decisivo. E eu entendo e concordo com o Tite em escalar o Léo Ortiz exatamente por isso, porque o Bahia, por exemplo, no primeiro jogo, o Flamengo contra o Bahia no Maracanã, o Flamengo jogava num 4-3-3, no qual o Flamengo tinha 3 meias, mas tinha 2 pontas, e o Bahia dominou. Então, eu acho que a ideia de colocar, por exemplo, mais um homem de meio campo, com certeza vai ajudar o Flamengo a tentar controlar mais o jogo e fazer com que o Bahia sofra um pouco, tanto na hora de armar, quanto na hora de defender, já que o Flamengo pode tentar trocar a maior quantidade de passes possível para tentar ficar mais com a posse de bola. E então, para mim, o meio-campo será fundamental e nesse caso, obviamente, eu concordo com o Tite nesse caso de colocar o Léo Ortiz no meio-campo e quem perdeu a vaga que iria começar seria o Michel. Sabendo da qualidade que o Bahia tem no meio de campo e o Flamengo jogando a primeira partida fora de casa, é ok sim ter o Eric Pulgar e o Léo Ortiz no meio campo. O Flamengo tem um time com mais marcação. E eu concordo, não discordo não, acho que pela qualidade que o Bahia tem dos jogadores ali no meio de campo, o Flamengo precisa ter jogadores no meio campo que consiga fazer uma boa marcação, até porque esse jogo pode ser muito decisivo com o meio campo, seja assim, para jogar quanto na marcação. Eu acho que o Bahia, tendo tantos bons jogadores ali, eu acho que o Flamengo precisa sim ter um bom time na marcação ali e também para controlar um pouco mais a posse de bola, porque se você colocando, tendo um pouco mais à frente de Léo Ortiz e Eric Pulgar na frente, o Gerson, o De La Cruz, acho que são jogadores ali que podem ajudar o Flamengo a ter um pouco mais a posse de bola, não ficar naquele pega a bola, busca o contra-ataque, não, tentar ter um pouco mais de controle de jogo, porque o Bahia é isso, o Bahia normalmente tende a jogar assim, a querer controlar a partida com a posse de bola, e o Flamengo pode fazer isso, até porque o Flamengo em outros anos, em outras competições, fez isso e fez muito bem, e eu acho que é algo que o Flamengo pode estar pensando em repetir, ter esse controle de jogo com a posse de bola, até para não sofrer pressão do Bahia, porque eles jogam primeiro em casa. Então, mas no Flamengo não abre mão de velocidade, porque você tendo Bruno Henrique de centroavante e tendo Luiz Araújo, o Flamengo acaba tendo jogadores que tem velocidade para puxar o contra-ataque, como tem jogadores no meio de campo para trocar mais passes, para prender um pouco mais a bola, e acaba meio que equilibrando, porque você tem mais 2 jogadores para melhorar a marcação do Flamengo, porque o Flamengo precisa ter uma boa marcação no meio campo, visto que o Flamengo sofre muitos gols. Então eu gosto dessa escalação. Eu até pensei assim, o Gerson poderia ser um pouco poupado, porque vem jogando muitos jogos. Acho que sim, não seria um problema, por exemplo, se o Michel entrasse no lugar dele. Mas aí entra de novo a questão que a Mariana falou, o Flamengo acabaria ficando meio com 2 atacantes, 2 pontas, jogando pelo lado de campo de velocidade, algo que não deu muito certo no jogo do Maracanã, no Campeonato Brasileiro. Então acho que eu gosto dessa escalação. Essa escalação é competitiva e eu acho que o Flamengo pode conseguir sair de Salvador com um bom resultado. Bom, vamos aos palpites. E aí, Mayara, qual o seu palpite para a partida entre Bahia e Flamengo? Olha, esse eu vou admitir que eu não tinha pensado. Esse jogo eu acho que pode ser qualquer resultado, porque, como eu falei, o Flamengo tem qualidade, o Bahia tem qualidade. Acho que, como eu falei, para mim pode ser qualquer um resultado, não ficaria surpresa com nenhum resultado, mas eu vou ser otimista e vou dar o palpite de 1-1. Acho que o Flamengo consegue marcar, porque o Flamengo tem muitos bons jogadores no time. Mas eu acho que o Flamengo, por suas dificuldades de passar um jogo sem sofrer gol, não vai acontecer mais uma vez. O Flamengo não vai conseguir passar um jogo sem sofrer gol. Então, meu palpite é 1-1. Bom, já o meu palpite, eu tava em dúvida entre 2, que um seria um resultado muito bom pro Flamengo, o outro já é mais ou menos. Então, mas eu escolhi também 1-1.
Eu acho que é um resultado que eu acho que o Flamengo pode sim fazer um gol no Bahia, porque eu acho que o sistema defensivo do Bahia não é tão forte assim como eu também acho que o sistema defensivo do Flamengo também não é tão bom assim. Inclusive, eu acredito que tanto o meio-campo do Flamengo quanto do Bahia e os ataques de ambas equipes para mim vão conseguir sobressair as duas defesas. Então, eu acho que o jogo vai ser 1-1. Mas eu também não ficaria surpresa se o Flamengo vencesse, porque o Bahia geralmente é um time que o jeito do Bahia jogar geralmente se encaixa com o Flamengo. Então, eu tô tentando ser um pouco menos otimista, então eu vou no 1-1. É isso.